Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai finalizar o capítulo 12, que a gente já começou na semana passada, e vai fazer o 13, fechando o livro 3, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês. A gente já estava falando um pouco desse capítulo, né? Aqui. Deixa eu conferir aqui. Então, nós estávamos falando, né, sobre a questão do Império Romano, certo? Eu falei para vocês que o Império Romano ele era dividido entre Alto Império e Baixo Império sendo então o período em que eles estavam mais enfraquecidos, certo? Mas o Império Romano foi um dos maiores impérios da história, né? E nesse império, como eu falei para vocês, o principal líder, pelo menos no início, foi esse carinha que a gente estudou na semana passada, né? Que é o Otávio Augusto. Augusto, então, sendo um título, né? Como eu falei, que representava majestoso, respeitável, um poder associado aos deuses. Não era que ele era um deus, mas é porque os deuses tinham colocado ele ali, então tinha toda aquela questão, né? De que ninguém queria falar contra os deuses, até porque os deuses romanos, assim como os gregos, eles interferiam muitas vezes de forma negativa, né? No meio da população, tá? E eu expliquei para vocês que durante o reinado dele, né, durante o império dele, ele perdoou várias dívidas de pessoas que deviam, né, as comunidades que deviam ali as suas terras e não tinham dinheiro, né, para conseguir se manter ou então pagar suas dívidas. Ele perdoou várias dessas dívidas, ele redistribuiu ali algumas terras, ele criou um tribunal de pequenas causas, né, que garantia com que questões menores fossem resolvidas mais rápido e não precisasse depender da grande justiça, né, já que demorava muito isso acontecer. Distribuir alimento para a população que estava necessitada, e ele era um líder expansionista, então cada vez mais ele tinha essa necessidade de, como que eu posso dizer, conquistar, tá? Então a ideia de expansão, por isso que ele é um líder expansionista. Então ele tinha essa necessidade de conquistar cada vez mais território, mais e mais e mais território. Para garantir com que isso acontecesse, ele vai tentar ali entrar em uma espécie de uma guerra, né? Ele fala, eu quero esses territórios aqui de fronteiras, eu quero a África, eu quero a Ásia, e de fato ele vai conquistar boa parte da África, Ásia e Europa, né? O território do Império Romano, ele fica um dos maiores territórios do mundo. E acaba que muitos desses grupos, ele pensa assim, talvez não compensa a gente viver em guerra, porque foi exatamente o viver em guerra que provocou todos esses conflitos, né? E todas essas crises na maioria da população que tinha que ir para a guerra e, na verdade, pararam de trabalhar ali em pró da plantação, né, do próprio alimento. Então ele vai agir também muito pela diplomacia, fazendo acordos com vários países. Ele vai falar assim, Duda, se seu país não quiser, se seu país quiser ser subordinado a mim, né, pagar impostos, obedecer os meus mandamentos e tudo mais, a gente virar amiguinho aqui, né, eu garanto proteção, você vai fazer parte do império. Agora, se você não quiser, todo o meu grupo vai atacar o seu país, entendeu? Então ele fazia muito isso. As pessoas preferiam, vários povos preferiam ir pela diplomacia, até porque era uma forma de não entrar em guerra contra o Império Romano, que era o maior do mundo, né? Então era muito difícil de conseguir liderar ali. Gente, aí, durante esse período, né, do Império Romano, ele decide criar a ideia da Pax Romana. O que era a Pax Romana? É a ideia de que as pessoas não iriam entrar em guerra com ninguém que fosse do seu próprio império, tá? Então, se você fazia parte do Império Romano, tipo um contrato, tipo isso. Diplomacia, eles usavam a questão política, tá? Acordos políticos em vez de guerras, tá bom? E aí de Roma era-se proibido lutar ou entrar em guerra com outro povo romano, para que pelo menos entre os povos romanos as pessoas tivessem paz, tá?
Aí a ideia de Pax Romana, que Pax é com X porque está em latim, tá? Mas ainda assim a ideia de paz em Roma, né? Então os países que são de Roma ali não podem entrar em guerra entre eles. Aí nós temos a questão do avanço, né? As cidades cresceram porque cada vez mais as pessoas iam principalmente para Roma, né? Nessas cidades maiores, eles construíram praças, templos, casas de banho. Gente, casas de banho é uma espécie, eu não sei se vocês já viram, no Brasil não é muito comum, não. Pelo menos eu não conheço. Talvez tenha no sul. Mas na Europa eles têm algumas fontes termais, né? Em que a água ela é quente, naturalmente. Então eles construíram essas casas para as pessoas ficarem ali, né? Tomavam banho enquanto faziam acordos políticos. Dificilmente mulheres iam nesse tipo de lugar. E se fosse, era apenas em locais que tinham apenas mulheres. Era um ambiente bem masculino, tá? Até porque várias questões políticas eram definidas nessas casas de banho. Então faziam muita parte da própria vida social, tá? Ir nas casas de banho e ficar lá conversando com os amigos, decidindo como que você vai guerrear, decidindo como que você vai seguir ali os próximos passos, né? Construíam praças, redes de estradas, lembrando que eu já falei sobre isso, mas o Império Romano é muito maior, né? A questão da rede de estrada. Eles construíam, gente, estradas que duram até hoje, muito mais de 2.000 anos depois, né? Então eles construíam essas estradas para garantir com que qualquer local onde a pessoa estivesse no Império Romano, eles conseguissem chegar em Roma, que era a capital. A capital romana virou uma cidade hiper cosmopolita, né, gente? Ela tinha tudo, tudo que precisava, todo tipo de gente, de cultura, de comércio, e as pessoas queriam chegar lá. Então eles construíram essas redes de estrada. Indico um documentário chamado Construindo Impérios. É da History, tem mais ou menos 1 hora, mas ele mostra, vocês podem assistir aos pouquinhos, né? Ele mostra bem como que foi a construção do país, né? Como que foi a construção do Império Romano, na verdade, e como que isso dura até hoje, como que as estruturas arquitetônicas duram até hoje, como que eles construíam pontes, assim, o que hoje nós levamos meses para construir com maquinário pesado, lá eles construíram em dias apenas com o exército. É muito legal. Então, assim, eu indico, né? Tem no YouTube, tá? Tudo isso tinha custos muito elevados para garantir uma infraestrutura na cidade, né? Com que a própria cidade tenha uma certa. Toda vez, né? Uma certa estrutura na própria cidade. Então, eles aumentavam os impostos para garantir com que isso tudo fosse pago. Aumentava os impostos das pessoas do império, tá? Cada vez mais isso vai aumentar e mais, a população uma hora não vai gostar, mas por enquanto não certo. E aí nós temos a questão das casas, né? Como que as pessoas viviam? Tá na página, tem até um QR Code para você poder visitar lá e conhecer um pouquinho mais como que era a estrutura da casa. Tá na página 31. Dá uma olhadinha lá depois, tá? E aí eles têm 2 tipos de casa. As insulas, que eram como se fossem prédios, normalmente de argila ou barro, que chegavam até de 3 a 6 andares. Então eram muitas pessoas que viviam. A maioria delas tinham apenas um cômodo. E você pensa, né? Na época era comum as pessoas terem vários filhos, né? Viverem em várias pessoas. Então, às vezes chegava até 10, quase 20 pessoas em um único cômodo, tá? Que era o cômodo ali da pessoa na insula. No livro traz um pouco, mas na internet tem bastante imagem também para vocês conhecerem. Então eram esses prédios das pessoas mais pobres. Aí você me pergunta, professora, como que a pessoa vivia em um único cômodo? Não tinha banheiro, não tinha cozinha? Não, no geral não tinha essas coisas. Às vezes tinha uma cozinha comunitária ali no prédio, onde todo mundo ia fazer junto. Era muito comum os acidentes, porque você pensa, na época não tinha luz elétrica. Então, era tudo à base de vela ou candeeiro, né? E muito comum com que caísse essa vela ou candeeiro, o fogo se espalhasse, porque a argila é fácil, né, de pegar fogo. Então, morria várias pessoas queimadas, era um negócio bem complicado. E na questão do banheiro, as pessoas ou faziam no balde e jogavam na rua,
ou descia lá na rua e fazia as necessidades. Aí você pensa a situação, né? Uma nojeira onde todo mundo pisava, cocô de bicho, de gente, e todo mundo pisando, e bem nojento, tá? Muito comum isso, na verdade, isso vai mudar muito para frente, tá? Então, essas situações aqui eram bem precárias. Aí nós temos as domos, né? Que eram as casas de rico. Essa daqui tinha mais estrutura. Ela tinha um pátio bem grande no meio da casa. Não era uma casa como a gente tem hoje, né? Que ela costuma ser subida. A casa, ela era em torno do pátio, tá? A gente tem, tipo, a casa e o quintal, né? Lá não, era a casa em torno e o pátio no meio. Porque o pátio ali era a parte central, onde as pessoas poderiam receber visitas, onde a família acabava se reunindo, até porque as mulheres, elas não tinham muito direito, no geral, então elas ficavam dentro de casa. Muitas vezes, depende da comunidade, elas não podiam nem sair do quarto direito. Então, ainda mais se o marido estivesse recebendo visita, né? Então, acabava que a vida social da mulher era bem ali dentro da casa dela. Essas casas, sim, tinham uma espécie de um banheiro, não parecido com o nosso, mas tinha alguma coisa assim. Tinha cozinha, vários cômodos, tá? Então as domas elas eram bem maiores, mas a parte principal era essa estrutura de pátio central, tá? E era muito comum nesse período, então, a questão dos gladiadores, né? Que a gente falou também antes. Então, também acontecia. Para garantir com que o pessoal do Império ali se mantivesse, né, calmo, tranquilo, apoiando, né, o Império, eles construíam constantemente batalhas entre gladiadores. A política do pão e circo se fortaleceu durante o período do Império, tá? Em que existiam vários tipos de apresentações no Coliseu, né, em outras estruturas dessas, em busca de entreter a população, enquanto ele dava comida também, como as passeatas do triunfo, né, que era quando eles voltavam da guerra vencedores, então tinham sempre uma espécie de uma passeata com flores, pessoas jogando mato, todo mundo enaltecendo as pessoas que lutaram na guerra, tá? Tinham as termas também, né, que fazia parte da questão política, como eu falei para vocês, porque eram nessas águas termais, né, nesses casas de banho em que as pessoas discutiam muito a política. Gente, é importante falar que foi desse período aqui, olha, que começou a questão dos cristãos, que você já deve ter ouvido falar, né, que era muito comum com que os cristãos fossem comidos por animais em apresentações públicas. Mas aí a gente tem que entrar na questão do cristianismo, tá? Que foi exatamente durante esse período. Os judeus, né, o povo hebreu, ele foi conquistado por diversos povos, dentre eles, o que era o maior foi o Império Romano, né? Que acabou conquistando também essa região, tá? O povo judeu. Foram dominados por esses povos. Durante o Império, exatamente, em que os judeus tinham sido conquistados pelo povo romano, Jesus Cristo nasceu. Ele e seus seguidores, né? Ele era judeu, mas seus seguidores criaram a ideia do cristianismo, né? Em que eram os ensinamentos de Jesus Cristo, tá? E os cristãos eram fortemente perseguidos porque eles não obedeciam tudo que o Império Romano falava, de adoração do imperador, de adoração dos deuses. Então, como eles não obedeciam o que o Império Romano falava, eles acabaram sendo duramente perseguidos, né? Por própria Roma, tá? Muitos deles foram presos, torturados, outros mortos principalmente nesses campos, né, em que as pessoas assistiam aí, né, do pão e circo, tá? E por causa disso, os cristãos começaram a fugir, né, acontecendo ali uma diáspora, né? Ou seja, uma saída dos hebreus, dos cristãos, na verdade, para o mundo, né? Isso garantiu com que o cristianismo também se espalhasse, em que eles puderam pregar, né, o evangelho de Cristo entre várias outras regiões do mundo. Foi assim que começou o início do processo de mostrar para os outros no mundo o que era ser cristão. Tem até um ditado que dizem, né? Falam que foi o imperador, mas eu não tenho certeza quem que foi. Ele falava que o sangue de cristão parecia semente. Quanto mais eles matavam cristãos, mais cristãos aparecia, mais as pessoas se convertiam ao cristianismo. Por quê? As pessoas começavam a pensar,
Se esse povo está morrendo em busca disso que eles acreditam, por que eu não quero ir lá conhecer? E, de fato, mais e mais pessoas iam se convertendo, né, ao cristianismo, tá? Então, eles foram fortemente combatidos, mas chega um momento em que um dos imperadores vai acabar vendo que combater não vai ser o suficiente e ele vai se converter ao cristianismo e logo depois vai instaurar o cristianismo como sendo a religião oficial do império. Então, eles vão deixar de ser politeístas e eles vão se tornar apenas cristãos, tá? Mas isso vai ser um pouquinho mais para frente, tá bom? Aí nós temos o... vai ser meio que aqui, ó, nessa parte aqui do Baixo Império, tá? Gente, por que vai começar a desengringolar, né, e a perder aqui muito território, muito poder? É porque, para manter tudo isso, vocês imaginam o território que não estava durante o período do Império. Se eles governavam a Ásia, a África e a Europa. Era um território muito grande, precisava de um exército muito grande, precisava criar proteção nas fronteiras muito grande, obras públicas gigantes para manter o povo ocupado, né, e trabalhando de uma certa forma. Tudo isso gerava altos gastos, né? Fora as questões internas que não estavam muito mais dando certo. A distribuição dos latifúndios, né? Quando eles distribuíram as grandes terras para comunidades menores, redistribuíram ali, a população não gostou muito, principalmente o pessoal mais rico. Então, todo mundo vai meio que começar a brigar com o Império, tá? Com todas essas crises vão gerar facilidade para invasões, o que vai fazer com que a população que vive na cidade vai querer fugir e vai mudar para o campo, tá? Esses camponeses vão ser chamados de colonos, como eles eram conhecidos. Gente, agora eu vou... deixa eu tirar daqui. E aí, nós temos isso aqui, ó. Durante esse período, né, se era proibido aqui ter o... com todas essas invasões, mudou-se muito a configuração do Império Romano. E aí surge uma figura muito importante, normalmente bem conhecida de vocês, com outro nome, mas eram os germânicos, tá? O povo germânico, eles eram uma mistura de povos, eram vários. Dentre eles nós temos os anglos, os saxões, os godos, os ostrogodos, os burgúndios, os alanos, os lombardos, os vândalos, os francos. Esse grupo aqui, ó, se uniu formando um só, mas eles no início eram separados, tá? Eles viviam na Península Escandinava, então era um pouco mais acima do que essa área ali da Península Itálica, né? Onde era Roma, onde foi o início ali de Roma. E esses eram considerados os povos bárbaros. Quando vocês já ouviram falar dos vikings, né? Os vikings eram um povo bárbaro. Na verdade, o termo mais utilizado era normandos, tá? Ou exatamente o povo que formou a Normandia. Então, vários desses povos é que vão formar os países que a gente conhece hoje. Os anglo-saxões, por exemplo, formaram a Inglaterra, um dos maiores, um dos povos maiores do mundo. A gente vai estudar muito sobre ela ao longo da história. Então, cada um desses aqui, olha, os francos vão formar a França, entendeu? Eles vão mudar um pouco o nome, mas no geral, esses grupos aqui vão formar esses países lá no início, tá? Mas como que eles vão... Por que acontecia isso? Cada vez mais, com o enfraquecimento de Roma, esses povos vão começar a adentrar territórios romanos. Eles eram considerados pelos romanos como bárbaros. Por que bárbaros? Por que esse nome, né? Era a denominação de pessoas não civilizadas. Eles não sabiam ler e escrever, eles não costumavam escrever a sua história, eles apenas agiam pela força física, tá? Em busca de territórios, porque terra é poder. E vocês vão ver que isso vai se fortalecer muito na próxima fase que a gente já está estudando no capítulo 13, tá? Mas na região de fronteira, várias comunidades dessa aqui conseguiu até que criar acordos. A gente fica trabalhando aqui para vocês, não tem problema não. Outros vão sim por meio de guerras, tá? Ali pela região. Vocês vão ver isso bastante. Mas, basicamente, precisa entender que tanto existiu acordos com o Império Romano, quanto guerras de invasão com o território, tá? Mas, como eu falei para vocês, Roma já estava meio enfraquecida, porque aqui já estamos falando do Baixo Império. Eles vão até criar ali uma muralha de proteção, mas não vai ser o suficiente, tá? As invasões são constantes. O próprio Império Romano acaba sendo dividido, porque o último imperador aqui morre, ó.
o Diocleciano, ele acaba morrendo e os seus filhos não conseguem administrar juntos o território. Então eles dividem, tá? Eles vão dividir em 2 territórios. O Império Romano do Ocidente, que a capital vai ser Milão, e o Império Romano do Oriente, que a capital vai ser Constantinopla. Eu trouxe aqui, né, as divisões para vocês verem, tá? Esse daqui, o Império Romano do Oriente, ele vai ser conhecido depois como Império Bizantino. A gente só vai estudar ele de fato no ano que vem, tá? Por enquanto, basta vocês saberem que ele vai durar 1000 anos. Esse aqui vai cair logo, tá? Porque o Império Romano do Oriente, ele vai realmente se fortalecer muito, tá bom? Em compensação, o do Ocidente, ele vai sofrer fortes repressões, tá? Pelos povos germânicos. Quando eu falar quem são os povos germânicos, são os povos, todos eles da Península Escandinava, também conhecidos como bárbaros, tá bom? Que invadiram ali o território romano. Para vocês entenderem, ali a região da Gália é um dos que vai ser primeiro invadido, tá? 400 visigodos vão invadir a região da Gália, acabam derrotados, os germânicos acabam ocupando a região, né? E isso é o começo do fim aqui do Império Romano, eles acabam sendo cada vez mais destruídos, né? A população, ela some das cidades, vai todo mundo para o campo, porque tem medo das invasões, né? Tem medo porque esses povos, vocês sabem, né? Quem aqui já viu Viking? Qualquer filme, qualquer história que vocês possam ter visto, a própria série, pra mim a série foi tão violenta que eu não parei no primeiro episódio. E eu costumo ver coisa de série, de histórias, sempre violenta, mas pra mim foi, nossa, muito. Aí eu cortei, não assisti não. Mas os Vikings, por exemplo, a série, ela mostra esse movimento aqui na versão germânica, tá? Porque ele tá mostrando na versão bárbara, né? Agora, se você pensar, por exemplo, o The Last Kingdom, né, que é o último reino, é a versão cristã. É como os cristãos estavam vivendo todo esse contexto, tá? Então, aqui, os poucos que sobraram, né, dos que eram ainda, que tinham origens romanas, né, como eles se estruturaram aqui no meio desse monte de invasão bárbara. Gente, essas invasões duraram muito tempo, tá? Porque era um território muito grande o Império Romano. Então, alguns eles ainda conseguiram se reestruturar ali e criar pequenos reinos, que aí a gente entra na próxima fase, tá? Que é o capítulo 13. Deixa eu tirar aqui e... Cadê? Aqui. Alguém ficou com alguma dúvida desse capítulo? No capítulo 13, então, a gente vai falar assim, sobre a grande mudança, né? Eu gostaria de lembrar vocês que um processo histórico, a gente falou lá desde o início do ano, não acontece de um dia para o outro. Foram várias sequências que foram gerando isso, mas definiu aqui como quando aconteceu, né, a queda do Império Romano, pelo menos um deles, né? Acabou a antiguidade, né? O período antigo, e agora a gente está entrando na próxima fase, que é o período medieval. A gente vai estudar período medieval ainda um tempo, até ano que vem, que é o meio do ano, mais ou menos. Mas aqui é o início do período medieval, tá? Importa vocês saberem que ele é dividido também em Alta Idade Média e Baixa Idade Média, a alta do século V ao século XI, e a baixa do século XI ao século XV, tá? Como eu disse, não acontece de um dia para o outro, mas o que inicia, né? O marco ali que inicia quando a cidade de Roma é conquistada, né? Aí acaba que define-se como o fim do Império Romano, tá? E aí o período medieval aqui, ele vai durar de 476 até 1453. Então, são mais ou menos ali uns 1000 anos de Idade Média. Formação dos reinos, né? Esses processos migratórios das pessoas saindo da cidade e indo para o campo, com medo das invasões, com medo de entrar em guerras, né? Em guerras contra os bárbaros. Então, eles começam a ter ou guerras com os bárbaros, ou acordos pacíficos de viver ali todo mundo em comunidade, né? Um apoiando o outro, um cuidando do outro. Aconteceu também. Acaba acontecendo, então, uma mistura de culturas, tá? Porque essas culturas, elas são bem diferentes, mas se eles vão viver juntos, é ideal que eles
tentem entrar num modo mais pacífico, né, de vida. Então, é o que eles vão fazer. Acaba misturando algumas organizações, culturas romanas, que se entendia como uma cultura mais evoluída, enquanto as organizações sociais e militares acabou vindas dos germânicos, tá? Então, por exemplo, os germânicos, eles tinham um rei, um líder, né, que normalmente era alguém do exército. Então, a pessoa que era o guerreiro mais forte costumava ser o líder ali daquela comunidade. Então, eles vão trazer isso também para essas comunidades, sempre com que exista uma liderança que vai proteger as pessoas que vivem ali plantando, com esse exército que ele tinha. Então, vai começar a criar aqui acordos, pequenos reinos, para se tornar a estrutura mais comum do período medieval, que foi o feudalismo, mas que a gente vai ver no próximo capítulo, tá? Então, eles vão começar aqui nessas organizações. A estrutura dos povos, né? Era um povo agropastoril, então ele criava criava animais e plantas, né? Os camponeses, né? Pessoas que viviam no campo, elas vão trabalhar com isso. Era uma sociedade bem militarizada, protegida exatamente por esses grupos germânicos, né, que vão se estruturar ali, ou antigos soldados de Roma que tinham sobrevivido às diversas invasões, tá? Eram grupos politeístas, porque os germânicos eram politeístas. Isso vai mudar com o tempo? Vai. Quando eles verem que a Igreja Católica, né, que era a igreja oficial ali do Império Romano antes, a última, né, ela vai ser importante para eles. As tradições deles eram orais, então eles não tinham escrita, tá? E como eu falei, quem tem terra tem poder. Então, quanto mais terra você conquistar, mais poder você tem. Não era riquezas em ouro, etc. Era poder em terras, tá? E aí, o fator de união entre os povos germânicos, romanos, eram dois. E entre esses povos também que se uniram, formando um único povo, tá? Era o latim, porque aí eles vão oficializar como a língua oficial, né, da região. O latim era a língua oficial do Império Romano, e eles vão trazer isso para várias comunidades, vários reinos que eles vão criar, que vão se tornar países, como eu falei mais para frente, tá? Por exemplo, o reino carolígio, o reino franco, que a gente vai estudar agora, eles eram reinos exatamente que falavam latim como língua oficial, porque assim facilitava, todo mundo falava a mesma língua. E aí nós temos a Igreja Católica. A Igreja Católica, né, é um fator de união. Então vai ser, nessas comunidades que decidem isso, né, vai fazer com que todo mundo ali, cada um não sirva um Deus diferente, sirvam os deuses, o Deus, né, único da Igreja Católica, e todas as representações que eles tinham, né? Então, os santos, etc. Por quê? Isso garantia com que todos eles estivessem unidos entre um só povo, tá? Como um só povo. Gente, coloca aí o nome no chat, por favor. Nesse período também surgem os monges copistas da Igreja Católica. A maioria desses monges não sabiam ler e escrever. Eles só sabiam copiar. Eles eram ensinados a copiar. E a principal coisa que eles copiavam era a Bíblia. Por isso é que ela não mudou ao longo dos séculos. Eles não conseguiam ler para interpretar e mudar a sua necessidade. Eles apenas sabiam copiar. E eles viviam copiando o dia inteiro. Era só isso que eles faziam, tá? Garantindo com que a Bíblia fosse fiel desde o início do primeiro século até como ela é hoje. Eles também costumavam copiar artigos científicos, filosóficos, mas no geral a Bíblia era o que eles mais copiavam, tá? Aqui surge três estruturas do Império Carolíngio que a gente vai estudar agora, tá? Que é a região dos ducados, né? Que ele dividiu o seu território em 300 regiões menores, os condados, desculpa, regiões menores aqui eram os condados, quem cuidava era o conde. Depois, quando juntava vários condados, era um ducado, então o líder ali desses vários condados, ou o ducado, né, era o duque, e aí tinha os marquesados, que era a região de fronteira, onde ele tinha que criar marcas para definir que aquela fronteira ali é dele. E aí quem cuidava dessa região de fronteira eram nobres, né, normalmente, e eles chamavam essas pessoas de marqueses. Tudo isso daqui vai ser a estrutura do Império Carolíngio que a gente vai ver agora. Aqui. Ai, droga, estava aberto, eu tirei. Nunca tá aberto e quando tá eu tiro.
E aí a gente vai falar, então, dos primeiros reinos medievais. Gente, a estrutura medieval são em diversos reinos. É importante vocês entenderem isso, tá? Alguns vão durar pouco tempo. Eles vão conquistar ali o território, dura 50, 30 anos, e aí logo são conquistados por outros grupos, tá? Porque entre os germânicos também eles não se davam muito bem, não. Vivia brigando um com o outro, tá? E aí nós temos os reinos dos ostrogodos, que durou de 493 a 553, tá? Temos os reinos dos vândalos, de 439 a 535, que foram dominados pelo Império Bizantino, o Império Bizantino crescendo lá enquanto isso também, né? Os visigodos, entre 472 a 711, esse aqui durou um pouquinho mais, né? Mas eles vão ser invadidos pelos muçulmanos, que a gente vai estudar agora no fim do ano, tá? É o último capítulo, se eu não me engano, a invasão muçulmana. Vários usavam estruturas romanas para formar seu império, como com tradições germânicas, como eu falei, né? Eles misturavam um pouco dos dois. Isso garantia uma divisão de poderes entre os chefes de guerreiros, tá? Criando reinos romanos germânicos, né? Estruturas aqui um pouco dos dois. Podem tirar print da tela, tá? Se vocês quiserem, eu não consigo baixar isso aqui, porque o site não deixa. Então, estruturas, né? Com o ataque a Roma e as doenças, né, da própria cidade, a população fugiu para o campo, tornando uma comunidade bem ruralizada, né? Repartiram a terra com as pessoas ou grupos importantes. A população trabalhava na construção. Então, basicamente, quando todo mundo chegou no campo, os líderes, né, eram aqueles líderes guerreiros, como eu falei. As terras eram das pessoas próximas a ele. Os camponeses eram as pessoas que cuidavam do campo, construíam casas, pontes e plantavam, tá? Cuidavam da plantação. Eles também tinham os guerreiros, tá? Reinos formados por estrutura militar que garantiam a proteção dessas pessoas que viviam ali. O que eles recebiam? O butin, né? Toda vez que eles conquistavam um território, os guerreiros dividiam entre eles o que eles conquistavam, né? Que é essa representação do butin, né? Divisão ali do que a pessoa tinha quando ele conquistou. As guerras permitiam, então, o enriquecimento e proteção da população, que dependia da terra. Aqui o início, né, do processo feudalista, que a gente vai ver no próximo capítulo. Tá. E aí nós temos os dois maiores reinos, né, que duraram mais tempo. Na verdade, esse aqui formou, né, os outros, como a França, foram os que duraram mais tempos aqui do território, né? E aí nós temos os francos. Eles invadiram a Gália em 431 e unificaram. Quem unificou o reino franco foi o rei Clovis, né? Em 496. Antes eram apenas divisõezinhas ali. Ele converteu ao cristianismo entendendo que isso era um fator de união, como eu falei para vocês, tá? Isso garantia com que, quando o Papa colocou a coroa no rei Clovis, foi definido que não apenas o povo aceitava o rei Clovis como rei, mas Deus instituiu ele como rei, porque o Papa era a representação de Deus na Terra. Então, era uma forma ali dele não ter ninguém falando contra, porque se Deus estava a favor, quem vai falar contra? Não é verdade? Então, ele era um rei bem expansionista. Enquanto ele expandia, né, o seu território, ele também difundia a fé católica por diversas regiões. Em 511, ele acaba morrendo. Acontece uma série de crises, né, no Império, demora muito para ele se reestruturar. Apenas com o rei Carlos, né, que voltou a ampliar o território em 771, tá? Ele redistribuiu ali terras para a população para garantir fidelidade, principalmente a população do exército, tá bom? E aí nós temos o Império Carolíngio, que foi o maior da história desse período, né? A Igreja Católica e o Império Carolíngio, eles se uniram muito, formando aqui uma força forte, tá? Garantindo o poder do outro, um garantiu o poder do outro. Restaurar o poder ele queria, né, era restaurar o poder do Império Romano, né, do Ocidente, como um grande império. O rei que liderou aqui foi o rei Carlos Magno, né, de magnífico, grande. O nome dele era Carlos, por isso Carolíngio, tá? Ele era imperador, então ele centralizava o poder. Lembra que eu falei agora há pouco dos ducados, condados e marquesados? São exatamente no império desse carinha aqui, porque o território era muito grande, tá? A sua estrutura administrativa para a política, né, para o império, era de dividir os territórios, porque assim ficava mais fácil, e apenas os líderes desses grupos aqui falavam diretamente a ele, tá? Com a morte dele em 814, as disputas de poder, né? Todo mundo queria uma parte ali do poder,
enfraquece o território e eles acabam sendo invadidos pelos normandos, que são os vikings que eu falei, e dividindo o império, né? Perde-se todo o poder. Mas enquanto ele estava vivo, né? Ele entendia que era importante ter qualidade, não só quantidade. E aí ele cria, né, qualidade do clero. Gente, toda vez que eu falar de clero, são os líderes da igreja católica, tá? Então, o papa, os monges, os bispos, pessoas ali importantes, tá bom? Ele vai criar 2 tipos de escola. As escolas palacianas, que são as escolas nos palácios, que para quem é da nobreza ali poder estudar, e as escolas episcopais, né, que são os padres, a pessoa do clero. Então, as pessoas ricas, né, do governo e da igreja que vão ter estudo. E aí eles vão estudar a Bíblia, gramática, astronomia, matemática, música, arquitetura e arte, garantindo ali com que essas pessoas sejam bem instruídas, porque eles vão instruir o povo, né? Já que o povo não lê e escrever. Gente, alguma dúvida? 1 minuto, a gente acabou o capítulo 13. Sim, estavam falando do capítulo 13. Todo mundo colocou no chat? Muito obrigada, gente. Até semana que vem. Tchauzinho. Semana que vem, capítulo, livro 3. 4, quer dizer. Todo mundo colocou lá no chat, pode ir.